Então tá. Daí a gente já vai para essa parte da parceria, então. E aí depois também a gente vai ter a oportunidade ali de mandar para você, né, algumas dúvidas e tudo mais. De repente a gente volta neste assunto. Tá bom, vamos lá. Então, parcerias estratégicas. Tá? Como lotar a agenda sem depender de anúncios. Dentro do meu treinamento, pessoal, a gente trabalha lá 16 funis de captação. Tá? Cada funil, a gente tem métricas próprias para cada funil. Eu trouxe um deles, que é como atrair pacientes através de parceiros. Esse é um deles. Por que eu trouxe esse? Que para mim é o mais efetivo, o que mais funciona e o melhor disparado de todos. Só que a maioria das pessoas está acostumado a fazer uma parceria, me indica que eu te indico. Aí você não indica ninguém para ninguém, o outro não te indica ninguém, você fala que a parceria não funciona. Tá? Alguns objetivos dessa aula, ao final dela, espero que você seja capaz de agir para criar parcerias. Tá? Deixar de lado postura passiva e abraçar a ideia de proatividade. Construir parcerias de forma estruturada, tá? Onde você tem foco em resultado e sustentabilidade a longo prazo. Você conectar parcerias à sua agenda, tá? Transformando contatos em compromissos reais e consistentes. Criar um sistema de indicação previsível, eu vou mostrar como faz isso, minimizando a dependência do acaso para atrair novos pacientes. Fortalecer o cuidado integral do paciente através de uma rede de apoio multidisciplinar eficiente e mudar do boca a boca aleatório para um modelo estratégico, onde cada indicação é fruto de uma ação intencional e bem planejada. Tá? O que a gente vai trabalhar aqui? Mentalidade. Parceria não é a favor. É um modelo de crescimento previsível, onde eu pego meu networking, eu transformo ele em resultado concreto e agenda efetivamente cheia. Tá? O problema que você enfrenta, normalmente, agenda instável, cheia um mês, vazia em outro, indicação aleatória, sem controle ou previsibilidade, parcerias informais, baseadas em amizade, não estratégia. A realidade de muitos profissionais, medo de parecer interesseiro quando vai fazer a parceria, falta de clareza sobre o que você vai oferecer, dependência de tráfego pago, crescimento imprevisível. E a virada de chave é que parceria não é troca de paciente, é troca de valor, troca de posicionamento e troca de confiança. Os 5 erros clássicos das parcerias. Tá? Você não ter alinhamento de valores. Você tem parceiros com visões e padrões incompatíveis. Mas vamos lá. Para eu ter alinhamento de valor, eu tenho que saber o quê? Quais são os valores da minha marca? E vou te falar que mais de 95% dos consultórios, os donos nunca fizeram o trabalho de desenhar quais são os valores que a marca defende, quais são as crenças de mundo que você não negocia. E se eu não tenho isso, eu não tenho como alinhar uma coisa que eu não sei nem a minha. Segundo, sem critério de perfil. Indicação para qualquer paciente sem filtro. Tá? Eu preciso entender qual é o comportamento de compra do meu cliente-alvo, tá? O do parceiro, e a gente começar a ter uns alinhamentos para dar match, para ver se o mesmo tipo de ICP, que é o perfil do cliente ideal que eu tenho, é o mesmo dele. Terceiro, sem processo definido. Tudo fica na informalidade, no improviso, quando lembra. Sem acompanhamento, tá? Relação morre após o primeiro contato. Você vai lá, vamos fazer uma parceria, mas o que você fez para nutrir o relacionamento com aquele parceiro para que essa parceria efetivamente funcione? Normalmente, o responsável pela parceria não funcionar está na frente das telas de vocês. A gente não age para a coisa acontecer. Tá? E, quinto, baseado em promessa vaga, vamos nos indicar, mas nunca vira realidade. Tá, o primeiro passo, mapeamento estratégico. Você vê quais são as profissões que são complementares à sua, tá? Não concorrentes, mas se complementam no cuidado. Então, eu posso ter um paciente que precisa de um cuidado de um fisioterapeuta, de um osteopata, de um nutricionista, de um psicólogo. Quantos pacientes você atendeu esse mês que você poderia ter indicado para um desses profissionais e você não indicou? A gente vai começar a entender que a mentalidade é que vai mudar o jogo. Tá? Então, o mesmo perfil de paciente, público-alvo, mesmos valores, mesmas expectativas, para que isso tudo esteja alinhado, mesmo padrão de qualidade, onde a experiência do paciente no parceiro é compatível com a experiência que você gera. Tá? Então, dificilmente alguém que tem uma clínica de classe A vai fazer uma parceria com uma clínica de classe C.
porque são experiências completamente diferentes. Eu tenho que ter alinhamento de experiência. E mesmo nível de posicionamento, em relação à autoridade e reputação ali equivalentes percebidas pelo teu paciente. Aqui a gente vai trazer uma ferramenta, um mapa de profissionais-chave, tá? Onde você vai listar as especialidades complementares à sua área e identificar os principais nomes em cada uma delas. Tá? Não é só, preciso de um fisioterapeuta. Tenta botar o nome dele, tá? Doutor André Felipe. Preciso de uma fonoaudióloga, doutora Maria Vaz. E você, assim vai. Passo 2, proposta de valor clara. Tá? Por que indicar você melhora a reputação do parceiro? O que ele ganha com isso? Tem benefício concreto e tangível da parceria? Para quem ele indica? Perfil claro do paciente ideal? Terceiro, como isso melhora o cuidado, o impacto real na experiência do paciente? Eu aqui, como faço isso há mais de 16 anos, por isso eu criei o Congresso Harmonia, por isso eu criei o Harmonia Connection Club, o meu paciente, quando vem, eu falo da importância de eu fazer uma cirurgia, dele passar antes no cardiologista, passar no nutricionista, passar no endócrino. Tá? A pessoa que vem fazer uma harmonização facial, não é raro eu indicar para fazer um exame psicossomático com a nossa terapeuta, para poder ter o equilíbrio emocional. E quando você começa a falar do cuidado integral, ele sempre fala assim, doutor Picanso, cara, nunca ninguém me falou da importância de eu ter esse cuidado. Cada um só olha para o que faz. Falei, exatamente contra esse mundo que eu bato. Meu inimigo comum é exatamente esse. A pessoa que só sabe o cuidar do pedaço de carne que ela estudou. Passo 3, estrutura da parceria. Que tipo de parceria vai ser? Uma parceria clínica, educacional, em eventos? Fluxo de indicação documentado. Você pode ter uma ferramenta que faz isso ou fazer num Excel da vida. Comunicação entre as equipes dos parceiros. Padrão de experiência do paciente tem que estar alinhado. Aqui entra forte o cuidado integral. Então, quantos de vocês estão atentos ao cuidado integral? Hoje, quando eu vou a um congresso, eu vou para ver mais da metade das palestras, exatamente coisas que eu não faço, para ver exatamente por que eu não tenho um parceiro dentro do meu ecossistema que faz aquilo que foi colocado na palestra. Essa é a proposta lá do Congresso Harmonia do Connection Club. Então, senão, eu teria só pessoas que continuam assistindo palestra de coisas que elas fazem para continuar trocando tempo por dinheiro. Eu troco performance por dinheiro, que na hora que eu trago o parceiro, eu tenho uma parceira que faz aqui a parte de aumento peniano, eu sou dentista, gente. Então, a farmacêutica que faz aumento peniano, ela vem lá de Itapema, Santa Catarina, uma vez por mês para o consultório aqui do Rio para poder fazer. A gente alinhou, ela cobra de 10 a 12 mil no procedimento e ela deixa 2 mil para casa de cada procedimento. Então, se ela fizer 10 pacientes num dia que ela venha, ela faz de 100 a 120 mil e deixa 20 mil para casa. E eu não trabalho. Qual é a vantagem de você ter parceiros desta natureza? Eu ganho dinheiro sem eu trocar meu tempo por serviço, por dinheiro. Eu troco performance. Passo 4, ativação da parceria. Sem ativação, a parceria nova morre na intenção. Tá? Então, fazer reuniões de alinhamento para definir as expectativas das duas partes. Apresentação mútua, conhecer as equipes que vão cuidar dos pacientes um dos outros. Material de apoio, se você tem guias e processos para fazer isso, a gente tem aqui uma ficha de pré-anamnese, tem uma ficha de encaminhamento específica, que você tem que ter para poder gerar esse ecossistema, e um script de indicação, como você vai encaminhar corretamente. Eu vou falar daqui a pouco como é que eu faço aqui, para vocês entenderem. Passo 5, acompanhamento e manutenção. Parcerias são organismos vivos que precisam de nutrição constante. Ou seja, você é o responsável por fazer relacionamento. Se você não faz relacionamento, você perde a parceria. Tá? Então, acompanhar resultado. Você indicou a Dona Maria para o André Felipe. O André Felipe, estou te indicando a Dona Maria. O André Felipe, quando recebe lá, eu recebi a Dona Maria. Aqui eu vi que ela está com um quadro desse. Estou pensando em fazer isso. Você volta, vou fazer isso em paralelo. Felipe, como é que está a Dona Maria aí? Como é que está o tratamento? Isso tem que acontecer. A maioria não faz isso. E aí você não nutre exatamente os parceiros que você está criando. Dar feedback, comunicação aberta sobre o que funciona. Reconhecer o parceiro, valorizar e celebrar as conquistas.
e fortalecer o vínculo investindo na relação continuamente. Tá? Então, quando eu vou buscar um parceiro, eu vou me interessar exatamente pelo que ele faz, quais são os problemas que ele resolve, para eu poder identificar na minha base quais são os pacientes que eu poderia indicar para ele. É assim que começa. Então, as parcerias como fonte de autoridade aumentam a autoridade, você é percebido pela companhia que mantém, profissionais fortes elevam sua credibilidade no mercado, reduz custos de aquisição, tá? Indicações qualificadas custam muito menos que tráfego pago e tem taxa de conversão extremamente maior, gera pacientes qualificados, tá? Pacientes indicados chegam com confiança pré-estabelecida e maior comprometimento com o tratamento e cria previsibilidade, um sistema estruturado que permite projetar crescimento e planejar a expansão com segurança. Quem anda com profissionais fortes é percebido como forte. E uma provocação que eu vou trazer para vocês, gente, vocês realmente acham que, imagina vocês aqui, não sei se vocês têm filhos, mas se você tem, sei lá, um filho, você precisa de levar teu filho para um neurologista, um cardiologista, você vai pegar uma indicação com alguém ou você vai buscar um anúncio de tráfego pago? Como é que você acha que alguém que tem um recurso financeiro e busca qualidade, como é que ele busca o profissional dele? Ele busca sempre por uma indicação, principalmente classe A e B. Classe C ainda pergunta para a comadre e para o compadre. Mas classe A e B pergunta para o profissional de saúde que ele está sendo cuidado. O teu nome está na boca de quantos profissionais de saúde dentro de um raio de 3 quilômetros da clínica onde vocês atendem, para vocês receberem indicações. É isso, gente. Eu começar a entender por que eu não recebo indicação, porque eu não faço relacionamento com ninguém. Até aqui, que a gente está numa aula online, nem relacionamento a gente está fazendo, porque as câmeras estão fechadas. Eu tenho que estar atento conscientemente sobre que tipo de conexão eu efetivamente estou fazendo. A verdade dura é que a maioria diz que precisa de parceria, mas poucos querem de verdade fazer o que tem que ser feito. Isso aqui é a diferença. Quem faz tem resultado. Quem não faz, não tem. Quem faz tem resultado. Isso vale para tudo. A diferença de quem prospera de verdade e quem não prospera é botar em ação os insights. É botar em ação os planos de ação. A diferença de querer e precisar. A mudança não vem por necessidade. Necessidade gera intenção, mas não gera ação consistente. O que vai mudar teu game é ação. Então você tem que ter interesse real, porque vai ter que haver dedicação, vai ter que haver disciplina, comprometimento genuíno com o resultado. O quanto você realmente quer que a sua agenda venha de parceria, para poder trabalhar esse ponto, para ser um dos funis que você pode trazer pessoas. É através de parceria. Você pode ter resgate, você tem parceria que você pode ter paciente que vem por voucher, por resgate, por recall. Você tem um monte de possibilidades de parcerias gratuitas, não gratuitas, diretas, indiretas. Tá? O comprometimento com o sucesso, a ação, o movimento concreto, não apenas planejamento, a consistência, ou seja, repetição diária, criando resultados exponenciais, e entrega antes de receber. Dá valor primeiro, constrói relacionamentos sólidos. E o que eu falo disso? Vocês já mapearam, como eu falei, num raio de 2, 3 quilômetros, quantos são os parceiros possíveis vocês poderiam ter no negócio de vocês? E nesse mapeamento, você poderia combinar toda semana, o ano tem 52 semanas. Então, esse ano acabou de começar, 52 semanas. Marcar 52 cafés da manhã, ou 52 almoços, ou 52 jantares, ou 52 chopinhos, com um possível parceiro, para você ver se consegue fazer, mesmo que você não entre no Congresso Harmonia ou no Harmonia Connection Club, que lá você faz isso de forma mais acelerada. Mas você fazendo sem precisar das minhas ferramentas. Você pode fazer isso. Só que primeiro tem que entender quais são os teus valores, qual a cultura que você tem no teu negócio, tem um monte de coisa para você entender, para poder você ser um parceiro ideal também para alguém. E você tem dois perfis, que esse é o ponto central da parceria. O perfil do taker e do giver. Qual é a diferença? O taker é o vampiro comercial, ele entra na parceria só para receber indicação.
está sempre esperando receber primeiro. E as relações são superficiais e temporárias. Ele quer o dele. O giver, ele é um construtor de autoridade. Ele entrega valor constantemente. Constrói rede sólida e duradoura. O giver tem a habilidade de quantos pacientes eu tenho na minha base que eu posso indicar para um parceiro hoje para melhorar o cuidado dele. E aí, na hora que você tem pessoas com os mesmos valores de giver dentro de um ecossistema, dentro de uma comunidade, são várias pessoas atentas ao que eu posso gerar de cliente para o parceiro. Enquanto o taker, ele só quer entrar lá para receber o dele e ele não move uma palha para poder ajudar alguém da comunidade. Tá? Então, esteja em comunidades onde o giver faz a diferença e seja você um giver também, e não um taker. Tá? A visibilidade, aqui o que eu falei mais cedo, câmera aberta e participação, quem não aparece não é lembrado, quem não participa não gera conexão. Então, a cada encontro online, não é só o de hoje não, todos os encontros online, quem está de câmera aberta, perguntando, participando, são pessoas que se colocam mais relevantes numa reunião, em algum negócio. Logo, para fazer parceria, ela é mais lembrada. Tá? Normalmente, ela é mais interessada também. Tá? A maioria das pessoas que está de câmera fechada, a maioria, ela não está 100% atenta, está às vezes falando com alguém, está numa reunião, está mexendo no telefone junto. Quem está de câmera aberta, olhando fixamente aqui, normalmente está mais engajado, e são essas pessoas que têm mais resultado. Eu não posso falar da minha falta de resultado se o meu foco estava limitado quando eu estava fazendo alguma coisa. E a câmera aberta é só um sinal. Tá? Então, algumas fontes de atração de pacientes. Você pode ter indicação de paciente, que é o boca a boca orgânico, que a gente tem, não é o tema da aula de hoje, mas eu tenho como sistematizar e bonificar os meus pacientes pela indicação deles. Já existe sistema para isso. Indicação de parceiro, onde tem um sistema estruturado. Amigos e familiares, tá? Onde você tem uma rede pessoal próxima. E anúncios, tráfego pago. Botei aqui em 4 blocos. Pergunta-chave. Quantos por cento da tua agenda hoje vem de parceiro? E o tipo de cliente, por exemplo, que vem de parceiro e paciente que vem de tráfego pago, é uma qualidade de cliente igual? Não, né? Tá? Então, nós não somos profissionais de queixa principal. Nós somos profissionais da queixa. Não somos profissionais da queixa. Somos profissionais de saúde. Então, quando eu começo a ter, dentro da cultura do meu negócio, que nós somos cuidadores, somos profissionais de saúde, não de queixa principal, eu vou estar muito mais atento às questões de saúde do meu paciente. Tá? Então, exemplo de visão integral do paciente. Tudo está conectado, quem enxerga além da queixa principal, cuida melhor e indica mais. Então, o paciente pode chegar por entorse tornozelo, sobrepeso, queda de cabelo, estresse, alimentação, emocional. Tudo isso aqui, eu posso ter no meu paciente que veio fazer uma restauração, um canal. Ele pode ter queixa acerca de um monte de coisa. Eu posso ter parceiros para poder fazer isso. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que eu faço, para vocês entenderem. Tá? E a questão do multidisciplinar versus interdisciplinar. Diferença, multidisciplinar. Cada um no seu quadrado. Tem uma clínica com 10 salas de atendimento, tem lá o nutricionista no dia, cardiologista, dermato, mas ninguém se fala. No interdisciplinar, existe uma comunicação intencional estruturada. No multi, o trabalho é isolado. No inter, o trabalho é integrado. No multi, a comunicação mínima, porque você não tem uma estrutura de fazer uma conexão para que todo mundo do teu ecossistema discuta o caso de uma pessoa. Já no interdisciplinar, troca constante de informações. No multi, resultados fragmentados. No inter, resultados potencializados pelos outros profissionais. Parceria só vira sistema quando há comunicação. Então, veja se no teu ecossistema você tem processos que vão facilitar esse processo de comunicação. Método prático, como construir parcerias reais, vou dar aqui um passo a passo para implementar hoje mesmo. Tá? Primeiro, clareza de perfil do cliente ideal, de CP, valores e cultura. Tá? Mesmo perfil de paciente, público-alvo compatível e alinhado. 2, valores alinhados, filosofia de trabalho e princípios éticos. 3, experiência compatível, padrão de atendimento equivalente. 2, aí agora você vai mapear
Isso aqui é o ouro. Quais são os problemas que você resolve? Tá? As principais disfunções que você resolve. O que você trata mais? O que você mais gosta? Ou que dá mais dinheiro? Ou que você é mais competente? Quais são? Bota aí 8 patologias que você trata. Não é especialidade que você pratica. São patologias que você resolve. Então, vai fazer um círculo, tá? A gente vai dividir como se fosse uma pizza, tá? Em 8 pedaços. E eu vou colocar quais são os problemas ou disfunções que eu resolvo. Tá? Eu resolvo edenturismo parcial, eu resolvo rugas estáticas ou dinâmicas na face, são os problemas que eu resolvo. Eu resolvo dor na TM, resolvo DTM, disfunção temporomandibular. Então, eu vou colocar quais são os problemas. Depois que eu coloco quais são os problemas que eu resolvo, eu vou colocar 2 profissionais, de preferência, o nome deles, que podem também cuidar daquela patologia, para eu entender como eu posso fazer as parcerias. Então, quais são os profissionais para cada tipo de problema que eu resolvo, eu posso ter 1 ou 2 profissionais que podem ser complementares. E aí eu já começo a mapear quem são os primeiros parceiros que eu vou poder ligar para poder conversar, para poder tratar daquele problema, tá? Do edentulismo. Por exemplo, alguém que tem bruxismo, eu tenho um osteopata para tratar de cervical, eu posso ter um acupunturista, eu posso ter um psicólogo para tratar do emocional, porque às vezes o bruxismo pode ter um componente ali do sistema nervoso central. Então, faz sentido eu ter um psicólogo? Faz sentido eu ter um osteopata para tratar cervical? Faz total sentido. Então, a pessoa que trata e não encaminha para esses 2 pacientes, será que tratou da melhor forma ou só fez o que estava dentro do alcance dele? E na hora que meu paciente entende que eu trato desta forma multiprofissional, com visão interdisciplinar, o meu valor percebido sobe. Eu posso cobrar 20, 30, 40% a mais do que o meu amiguinho aqui do lado, que só resolve o problema que ele resolve. Porque a percepção desse meu paciente, ela é diferente. Então, a conexão das disfunções e parceiros, cruzo as disfunções, eu identifico onde as especialidades se encontram, identifico os parceiros, quem trata o mesmo problema por outro ângulo, e anoto a especialidade mais nome, tá? A lista concreta de parceiros potenciais. Eu vou identificar quem é a pessoa que eu vou me conectar, tá? A indicação assertiva começa aqui. 4, parceiros não só da saúde. Eu posso ter fotógrafos que fazem evento de noiva, escola e creche, associação, igreja, casa de repouso. Tá? Onde está o teu perfil do cliente ideal, além do óbvio? Tá? Por isso que eu falo, a mentalidade estratégica, quando ela é desenvolvida, isso aqui acontece muito mais fácil. 5º, local. Você é de serviço local, Brasil ou mundo? Tá? O teu tipo de atendimento, ele se restringe ao teu bairro? Você faz algum tipo de teleatendimento? Você faz em qualquer língua? Tá? Então, parcerias podem não ter fronteira geográfica. A gente, lá no Harmonia Connection Club, a gente está conectando pessoas de São Bernardo do Campo, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. O que tem a ver? A gente está fazendo conexões e pessoas que conhecem alguém lá e lá que conhecem alguém aqui podem fazer as conexões de indicar o parceiro que cada um está precisando, está buscando, através da rede de relacionamento. Tá? Online também gera indicação real, a teleconsulta amplia a possibilidade, rede global de impacto local, ticket médio anual. Agora pensa o seguinte, quanto um paciente deixa por ano? Tá? Valor médio de tratamento completo. Quanto quer faturar por ano? Meta financeira anual clara. Quantos pacientes eu preciso? Divisão simples. A meta dividido pelo ticket médio. Vamos dar um exemplo aqui. Tá? Imagina que você fez das 52 reuniões, ou você entrou num programa como a Harmonia Connection Club, você fez 10 parceiros. Imagina que cada parceiro, tá, possa te encaminhar um paciente por semana. Como é que é esse encaminhamento? Deixa eu falar aqui. Quando eu vou para o parceiro, eu vou para ele e pergunto, cara, como é que eu identifico no meu paciente como é que ele precisa de você? Ele vai me falar, cara, pergunta isso aqui. Então, como eu falei, na minha ficha de pré-anamnese, não é ficha de anamnese, é de pré-anamnese. Eu pergunto se o paciente tem queixa de queda de cabelo, queixa de sobrepeso, dor no braço que irradia, dormência na mão, zumbido no ouvido. Um monte de coisa que eu não trato,
mas eu tenho um parceiro que trata. O meu parceiro tem uma pergunta na pré-anamnese dele, que é: você tem queixa sobre o seu sorriso ou envelhecimento facial? Se o paciente falar sim, ele indica, e a gente indica para o parceiro, para fazer um exame, não é um tratamento, porque quem vai vender tratamento é o parceiro. Você indica para fazer um exame. Tá? E na hora que você vai indicar, você vai estar com a dona Maria na cadeira, você vai pegar o telefone na hora, tá? Que a pessoa vai lá e fala que tem aquela queixa, ela falou que tem aquela queixa na pré-anamnese, e você vai fazer um áudio para o parceiro. Vai chegar: oi, André Felipe, tudo bem? Eduardo Picanço aqui. Estou com uma paciente, uma duquesa, uma rainha, que é a dona Maria. Ela falou aqui comigo que está com queixa de zumbido no ouvido. Tá? E eu sei que o zumbido no ouvido pode ter um componente da parte cervical e postural, e eu queria que você visse ela para fazer um exame. Vou deixar o teu contato com ela e o dela aqui contigo, para vocês alinharem, para se encontrar e você cuidar muito bem dela, tá bom? Forte abraço, fica com Deus. Qual é a chance dessa paciente não ir no parceiro? Por isso que eu falo, se você entende o processo, não é repetir o processo, é entender o processo, tudo muda. Tá? Eu tenho que entender esse fluxo. Então, imagina que o meu parceiro atenda lá 15, 20 pacientes por semana. Toda semana ele atende 15 pessoas. Das 15, uma responde sim para o meu problema, que eu resolvo. Então, se eu tenho lá 10 parceiros, cada um atendendo 10, 15 pessoas, e um paciente se queixa daquilo, eu começo a ter 40 pacientes por mês, indicados. São 480 pacientes por ano. Agora eu pego e multiplico pelo ticket médio quanto um paciente deixa em média por ano. Tá? 10 parceiros me indicando um paciente por semana. É possível? Claro que é, desde que você faça de forma estruturada. Se um ticket médio de um paciente teu é de 5 mil por ano que ele deixa em média, vezes quase 500, estamos falando aqui de 2 milhões e 400 mil. Se o teu ticket médio é 1.000, estamos falando de 480 mil reais, que é um faturamento que você vai ter com pacientes vindos de parceiros. Tá? O erro fatal das parcerias: o que todo mundo faz? Espera receber primeiro, fica na expectativa, não toma iniciativa e perde oportunidades. O ouro está: o sucesso vem de quem caminha primeiro, dar valor antes de receber, constrói confiança e autoridade, gerar relacionamento. Tá? Não está aqui, mas deveria estar. Aqui, o ouro está aqui, em gerar e manter relacionamento. Lista prática. Agora o exercício para a gente ir para o final. Listar os pacientes atendidos no mês. Revisa a sua agenda dos últimos 30 dias. Veja quem pode ser indicado. Tá? Identifique as necessidades complementares e comece por eles. Faça as primeiras indicações agora. Tá? E aí você vai começar a ligar para as pessoas que vão ser teus parceiros para poder ter essa indicação cruzada, obviamente, com todo aquele alinhamento de valores de match, de CP. Tá? Mandar o áudio na frente do paciente, como eu falei para vocês, explicando o caso, contexto completo para o parceiro, na frente do paciente, para demonstrar comprometimento real. Isso sela o compromisso. O paciente sente que ele é prioridade. Estrutura física. Tem um talonário de indicação, que é um formulário que a gente faz personalizado para encaminhamento com campos claros e objetivos, tá? Onde vai estar todo o dado do encaminhamento ali. A guia de encaminhamento, que é um documento profissional com histórico resumido e o motivo da indicação. E a ficha de pré-anamnese interdisciplinar, que é aquela que eu falei para vocês, para coletar informações relevantes para todos os profissionais envolvidos no cuidado. Remuneração ou contra encaminhamento? Tanto faz. Você pode ter essa parceria com uma troca financeira, tá? Pode ter uma taxa por indicação, um percentual acordado, um modelo de cogestão. Pode ser troca, indicações recíprocas, eventos conjuntos para vocês participarem, conteúdos compartilhados. Tá? O importante é ser claro e ético. Eu sempre falo que 1 grama de ação vale mais que 1 tonelada de intenção. Tá? Parcerias não funcionam porque as pessoas querem receber antes de entregar. A agenda cheia não vem da intenção, vem da ação consistente. Sozinho, o crescimento é lento. Em rede, ele é exponencial, para quem já entendeu como é que funciona esse game aqui da parceria. Próximos passos: a consciência empresarial não é um curso, é uma decisão. Parar de reagir e começar a liderar o próprio negócio. Reforma tributária é apenas um gatilho,
A transformação real acontece quando você assume que tem uma empresa e não apenas uma profissão. Esse slide era para estar lá em cima, tá? Depois da reforma tributária. Tá? E para vocês terem uma clareza sistêmica do que é um negócio, todo negócio ele é composto por 8 áreas. Tá? Isso aqui é o gráfico que eu tenho do meu treinamento, que é meu consultório ideal, mas ignora, tá, que não é para fazer venda de curso, tá? Mas para você entender que, da mesma forma que se você for, sei lá, um endodontista, um implantodontista, e for uma nota 3 como um implantodontista, como um endodontista, você não pode ou não deveria atender ninguém. Para você atender alguém, você tem que ser pelo menos uma nota 9, para poder atender alguém. E aí, o que eu coloco? Para ter um negócio, você tem que ser uma nota 9 em cada um dos 8 pilares que a gente tem no negócio, dentro das 8 áreas. A primeira área eu não acredito em negócio onde o dono não se desenvolva. A parte de inteligência emocional, inteligência relacional, como trabalhar a questão da liderança, gestão de pessoas, gestão de equipes, programação neurolinguística, rapport, empatia, entender sobre temperamentos, como pessoas que são coléricas funcionam, fleumáticas, sanguíneas, melancólicas, para eu poder melhorar exatamente o eu, tá? O eu. E aí, com isso, eu entendo quais são os valores que eu defendo, as crenças de mundo que eu vou ter, para poder criar alguma coisa única. Porque senão você vai ser mais um prestador de serviço. Quando isso está definido, tá, o desenvolvimento pessoal, eu vou para a parte de mentalidade, de pensamento empreendedor. Tá? E aí, isso aqui ainda não é técnico, isso aqui eu vou começar a ver como pessoas que estão enxergando as mudanças de mercado, de mundo, estão olhando para isso e estão enxergando oportunidades que você está olhando e não está vendo, porque a tua mentalidade ela é operacional. Então, agora, a gente está numa iminência de guerra. Tá, o que isso tem a ver com a gente? Se você começa a ter mentalidade empreendedora, você pode começar a pensar, bom, será que pode ser que o Brasil, que não tem nada a ver com isso, venha muita gente para cá? Muita gente, sei lá, russo, alemão, francês, eslovaco, britânico? Se sim, você está preparado para se comunicar com essas pessoas que vêm de fora, para, de repente, usar alguma ferramenta de IA para fazer tradução para essas pessoas quererem vir e não vão ter dentista para serem cuidados com você? Isso é só um exemplo. Se você achou que isso é uma boa ideia, você não entendeu o que eu falei. Porque não é sobre a dica que eu dou, é sobre a forma de pensar. Então, tudo o que acontece, você tem que ter capacidade e interesse e curiosidade de estar atento e, através da tua criatividade, ver se isso aqui encaixa no negócio. Por isso, primeiro o desenvolvimento pessoal, depois o desenvolvimento de mentalidade empreendedora. E aí, daí, você começa a ter agora repertório para desenhar um plano estratégico, para desenhar um ponto B agora com propriedade, com mais elementos para você levar em consideração. E para desenhar um plano estratégico, você desenhar o manifesto da sua marca, a proposta de valor da sua marca, a missão, que é o que você faz, para quem você faz, que é o público-alvo, como você faz, que é o teu diferencial competitivo, e por que você faz o que você faz, a tua visão, que é onde você quer chegar. Você começar a entender que precisa construir, escrever um plano de negócios, que é a mesma coisa que a gente faz quando vai atender um paciente. Eu vou fazer um planejamento multiprofissional, eu vou ter um plano de negócio. E para desenhar um plano de negócio, eu preciso entender da próxima etapa, que é a parte de planejamento financeiro e tributário, para entender se o meu negócio é sustentável ou não, em que momento que ele vira sustentável, se eu estou fazendo os provisionamentos para poder recomprar tudo que eu tenho, tá, de equipamentos, maquinários, imobiliários, eu tenho que fazer isso. Se o payback do investimento inicial está computado no meu preço, quando que eu vou ter o break-even point, meu ponto de equilíbrio? Isso tem que estar no plano financeiro. Plano tributário. Quais são os regimes que são mais adequados para mim? E a partir de que ponto, de que momento seria interessante eu mudar de regime? Depois vem a parte do plano jurídico, para você entender de direito societário, para ver se os contratos que você tem de sociedade, eles estão efetivamente adequados e te protegendo. Direito trabalhista, direito previdenciário, responsabilidade civil, responsabilidade criminal, você pode ser processado, código de ética. A parte do plano administrativo, para você criar os processos internos administrativos e os POPs específicos para você e para o seu código de cultura, não é para o GPT fazer. O teu plano de marketing, que são as ações que você vai ter para se tornar interessante e desejado pelo mercado, e o teu plano comercial,
que é como é que você vai trazer uma jornada para uma experiência de compra desse teu cliente, fazer com que ele tenha desde a fase de captação, o empilhamento de benefícios para chegar no final, você entregar para ele muito valor, para ele achar que o teu preço está sempre barato, certo? Então, quem daqui quiser depois pode entrar no programa, tá? Eu posso falar com vocês para quem tiver interesse. O curso ele é todo gravado, 100% gravado. E uma coisa que eu não falei na aula de hoje, que para você ter resultado, o resultado ele deriva de alguns comportamentos, são 8 comportamentos. Tá? O primeiro é decidir que vai fazer alguma coisa. Porque a maioria das pessoas precisa, mas ela não faz nada. Então, quem vocês conhecem que falam que precisa perder 2, 3 quilos e não perde? Porque não é sobre precisar. Mas quando ela decide perder, ela perde. Tá? Então, a decisão é o primeiro comportamento ali para você efetivamente ter resultado. O segundo é disciplina. E disciplina é colocar na agenda e cumprir. O Bernardinho tem uma frase que ele fala: você deveria ter mais vontade de se preparar do que de vencer, porque vencer todo mundo quer. Se preparar, não. Acordar 4 horas da manhã para ir no ginásio treinar, a maioria não quer pagar o preço. E disciplina é só botar na agenda e cumprir. Então, a pessoa que fala, curso online não dá para mim, que eu comprei 4 ano passado, não fiz nenhum. Cara, que eu pergunto, um curso você assiste no dia que você quiser, na hora que você quiser, na velocidade que você quiser, pausa quantas vezes quiser e reassiste se quiser. Você não consegue, o teu problema é muito mais grave do que você imagina. Então, disciplina é o segundo comportamento. O terceiro é foco. Habilidade de estar aqui, e estar 100% aqui. Quando está com o teu marido, com a tua esposa, estar 100% com eles. Quando está com o teu filho, ficar 100% com ele. Quando está tomando chopp, ficar 100% com teus amigos tomando chopp. Tá? O terceiro, então, é a capacidade de focar no que está fazendo. Quarto, compromisso com o aprendizado. Tá? O compromisso com o aprendizado, ele para mim, uma das coisas mais importantes, que a grande maioria dos brasileiros hoje, ele cumpre ali uma etapa do curso e dá o check. Tá? 97% das pessoas estão interessadas em passar na prova. Só 3% é interessado em aprender. Então, a concorrência nesse lugar aqui é menor. Então, quando você vai fazer um treinamento online, tá? Se você consegue explicar para alguém o que você aprendeu, passe e vá para a próxima aula. Se você não consegue explicar, assiste de novo. Eu tenho compromisso com o aprendizado. O quinto é aplicar o que você aprendeu. Tá? Então, se você não aplica, você acaba não tendo resultado. Por isso que eu falei do Netflix, não Netflix. O sexto, fazer com vontade. O sétimo, fazer com consistência e comprometimento. Se você não tem comprometimento, não tem consistência, não faz com vontade, não aplica, não é compromissado com o aprendizado, não tem foco, não tem disciplina, não tem decisão, você não tem resultado porque você não merece ter. Ponto. Que a maioria das pessoas que não tem são por conta da falta desses comportamentos. E quando eu entendo que é comportamento, não depende de mais ninguém, só da gente. Tá? Então, aqui só mais uma imagem para poder ilustrar que o que a gente falou. A base do teu desenvolvimento empresarial é o teu desenvolvimento pessoal. Com ele forte, você consegue ter os pilares do negócio, pilar financeiro, tributário, tal, até operações. Cada pilar desse aqui, que você vai botar no teu plano de negócio, tem 3 níveis de gestão. Eu tenho gestão estratégica do pilar, que é de competência do dono, é quem vai olhar para frente. Eu tenho a gestão tática ou gerencial do pilar, é quem vai olhar para trás, através dos KPIs, dos indicadores de resultado. Eu tenho a gestão operacional de cada pilar. Então, quando alguém vem falar assim, fiz um curso de gestão. Tá, mas gestão o quê? A gestão operacional do pilar tributário? É gestão tática do pilar administrativo? Gestão estratégica do pilar marketing? Para a gente poder começar agora a falar com uma certa inteligência, né? Sobre exatamente o que eu estou entendendo. Gestão de quê? De qual pilar? Para a gente poder avançar numa conversa de alto nível, certo? Então, a pergunta do teu plano estratégico, cada um que está aqui, tá? Onde é que efetivamente você quer chegar para você poder criar a jornada, criar as ações para chegar lá? Você pode estar sentindo um labirinto e não sabe como chegar na saída lá, mas para você sair de onde você está, vai para onde você quer ir, você tem que saber o quê? O que te fez chegar de onde você está? Aonde é para onde você quer ir? Para definir qual é o veículo que você vai investir e qual é a rota que você vai fazer. Você pode ir de avião, você pode ir a pé, de bicicleta, você pode ir para o lado errado, se você não tem estratégia para chegar no lugar certo. E tão importante quanto chegar no teu destino final
eu tenho que saber quando eu quero chegar lá. Quero chegar daqui a 3 meses, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos? Quanto eu estou disposto a investir para ter essa vida que eu quero? Com quem? Que está dentro da parte estratégica, o com quem eu vou, ele é tão importante do que eu definir para onde eu vou. Se eu estou andando com as pessoas certas, com o ambiente certo, se você anda com 5 bêbados, vai ser o sexto. Se anda com 5 pessoas que traem os maridos e as esposas, você vai ser o sexto. Se você anda com 5 pessoas que estão falando de Big Brother, você vai ser a sexta. Está andando com 5 pessoas que fazem dancinha, você vai ser a sexta. Está andando com 5 pessoas para falar de coisa técnica, você vai ser a sexta. Se você está andando com 5 pessoas que estão ali trabalhando para desenvolver parceria, você vai desenvolver esse elemento nesse ambiente. Está andando com 5 pessoas para avançar na parte empresarial, estratégica, empreendedora e gerencial, você vai avançar isso. Tá? Então, o ambiente muda completamente o jogo. Falei para o Matheus, deixar um presente aqui para quem quiser. Tá? Se você estiver me seguindo lá no Instagram, @EduardoPicanco, tá? Me seguindo e tiver postado alguma coisa aqui de hoje, tá? Me marcando lá, marca lá o Matheus Prospecta também, Odonto. Eu vou dar de presente para vocês uma sessão estratégica de 45 minutos. Minha sessão de 1 hora custa 2.000, tá? Eu vou dar 45 minutos de uma sessão estratégica. Para isso, e eu vou analisar o caso de cada um de vocês, como é que eu posso fazer para cada um de vocês ser ajudado. Você vai lá no meu direct, escreve a palavra formulário, tá? Isso aqui não vai te botar para ganhar a sessão. Você vai ter que preencher o formulário. Preenchendo o formulário, eu ou minha equipe faremos contato para você agendar a sua sessão estratégica. Acreditem, temos aqui, sei lá quantas pessoas, 20 e poucas pessoas. Tá? Eu, às vezes, brinco que a maioria das pessoas, a maioria mesmo, não enxerga uma oportunidade quando passa na frente dela. 83% não enxerga. 17% enxerga. Só que só 3% age. Daqui eu estou dando uma coisa que custa quase R$2.000 para todos. Então, normalmente, todos digitariam um formulário lá no Instagram. Acredite, talvez 10 pessoas escrevam o formulário, 7 preencham e 3 respondem para marcar a consultoria. É isso que eu vejo. A galera que quer efetivamente mudar, que decidiu que vai, é uma galera pequena. A maioria não quer mudar, não quer pagar o preço. Certo? Então, isso aqui é um presente para vocês. Espero que vocês gostem e aproveitem. E, para finalizar, é o seu interesse e não a sua necessidade que fará você realmente evoluir. Você tem que querer mudar, porque isso vai doer. Tá? Não é precisar mudar, é ter interesse em mudar. Isso existe o pagamento do preço, que é o teu tempo e dedicação. O que você não pode mais é dar desculpa que a gente não aprende isso na faculdade. Isso não pode mais. Tá? A gente não aprende porque a gente nunca decidiu aprender. Que na hora que decidir, você aprende. Tá? Então, aqui, para quem quiser, o meu consultório ideal, tá? São 8 cursos lá dentro, são 70 mentores convidados, é um curso 100% dedutivo no imposto de renda e 100% aplicável. E quem quiser fazer o Mastermind, você pode entrar lá por 3 meses, 6 meses ou 1 ano. São todas as segundas-feiras, às 19h30. É uma mentoria semanal em grupo para o desenvolvimento empresarial continuado. Tá? No Mastermind tem minha presença ao vivo toda segunda. Na formação empresarial, o curso está gravado, é só assistir. Certo? Pessoal, queria agradecer aqui. Eu tentei aqui fazer em 1h30, eu falei, deixa eu ver que horas são. Ó, fiz aqui quase 1h30, 82 minutos. Queria agradecer aqui o convite do Matheus, tá? Eu espero aqui que possa ter clareado, plantado sementes, obviamente, para quem quer que as sementes sejam plantadas. Tá? Como eu falei, nem todo mundo quer avançar. Você quer um milagre, mas não quer rezar para o santo. Então, a ideia aqui é que a gente entenda o que está levando a gente para um lugar e para outro lugar. Por que eu estou tendo resultado ou não estou tendo resultado? E qual é a minha responsabilidade nisso. Beleza? Vou parar o compartilhamento aqui para poder ver aqui com vocês se tem perguntas. Boa. Eduardo, foi muito legal, tá? Primeiro aí agradecer também pelo tempo, pela disponibilidade. Acredito que clareou bastante, tá? E é muito legal porque, assim, muito do que você estava falando,
a gente também prega, né? Até por isso que acredito que a gente é parceiro hoje, igual você falou ali, tem os mesmos valores. E hoje a gente sempre está num mundo que cada vez fica mais difícil o nosso trabalho, cada vez mais caro a aquisição, e muitos dentistas ainda não se tocaram, né? Esse ano, por exemplo, tem um imposto de 12% do Meta, né? Ou Uhum. seja, ficou mais caro, né? Sim. E muita gente que ainda só depende ou de indicação, muita gente que ainda depende de tráfego. E a gente sempre fala, gente, diversifica, né? Tenha outros canais de aquisição, porque se você tiver vários canais de aquisição e tiver o mínimo do resultado possível, que seja um paciente, cara, se um ou outro der dor de barriga, alguma coisa assim, você consegue, né, diversificar o seu faturamento e parar de depender de um único lugar. Mas Sim. poucos que realmente, né, acabam entendendo disso. Aí fevereiro, às vezes, que foi ali um mês mais complicado para algumas clínicas, mês menor, feriado, o Meta às vezes não consegue suprir toda a necessidade que a clínica precisa, acaba tendo um mês mais ruim, né? Então, essa questão da parceria, eu acredito que se encaixa como uma luva, ainda mais nesse ano aí que vai ter 14 feriados, aquela coisa toda, né? Então, acredito que diversificar, né, as fontes de aquisição seja um momento, assim, da gente realmente dar a devida atenção. Igual, por exemplo, esse mês a gente vai ter as datas temáticas, né? Temos ali mês da mulher, mês do consumidor. Quantas clínicas, às vezes, pararam para refletir sobre isso e, pô, deixa eu fazer uma parceria aqui, seja para trazer uma experiência melhor para o meu cliente, seja para, de repente, eu trazer alguma indicação que pode acontecer. Não tem esse pensamento, porque acaba ficando muito ali no mocho, né? Então, Sim. acredito que essa aula, que essa mentoria vai muito de encontro com isso. Tem muitos dentistas, por exemplo, que a gente atende muitos dentistas que fazem só implante. Uhum. Eu convido o pessoal a pensar de repente, pô, pega aqueles pacientes que você fala que vocês não atendem, que você só simplesmente fala para o teu lead que você não atende, e começa ali, fazendo uma parceria para você fazer alguma coisa com aquilo ali. Tem muita gente que odeia pediatria, é odontopediatra, não trabalha com criança. Cara, indica alguém que de repente pode também te indicar, faz. Às vezes a pessoa está num prédio ou numa rua com um monte de outros profissionais e tipo acha que é concorrente, né? E às vezes até pode ser dependendo do jeito que você pensar, mas às vezes não tem um relacionamento com esses profissionais, tá no mesmo prédio que esses outros profissionais, não faz nada com isso, né? Sim. Mas tá ali sempre reclamando da mudança do governo, coisa do tipo, né? Então fica um ponto de reflexão para o pessoal também, né, em relação a isso. E a própria radiologia, que às vezes o pessoal não tem na clínica, o pessoal não se sorte, tipo, deixa eu ligar lá para o meu parceiro da radiologia, ver como que a gente pode fazer, de repente, para facilitar. Tem muita coisa que dá para fazer. Tem um cliente nosso que ele, inclusive, fez uma parceria com o Uber, o paciente vai na clínica dele de carro, vai e volta depois de fazer uma cirurgia. Tranquilo, uma coisa simples, né? Mas que para o paciente gera uma experiência muito agradável, quantas clínicas fazem isso. Tá? Então, só um pontinho de reflexão aí para vocês pensarem também sobre isso, sobre muito mais do que as parcerias podem fazer, né? Além de só profissionais e, de repente, colegas aí de profissão, tá? Eduardo, então agradeço bastante pelo tempo novamente, pela disponibilidade. A reunião, deixa eu até parar aqui para não ficar muito extensa. Eu vou mandar assim que